Oi, Eric. Olá, Boa noite, tudo bem? Tá todo mundo ouvindo direitinho? agora estou te ouvindo um pouco melhor. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Boa noite. Boa noite. A gente já vai começar. Deixa eu só dar uma olhadinha quem que tá aqui para dar um oi pro povo. E Dedé, oi Dedé, André, Rogério, meu executivo Rafa, de de contas, Fortaleza, Rafa, Iris, Cláudio, Dene, tudo bem? Deixa eu ver mais aqui, Theo. Boa noite a Rogerinho. todos, Rogério. Ô, minha amiga Lélia, que coisa boa. Bárbara, tudo bem? A gente já vai começar. Estou só esperando chegar mais alguém, entrar mais alguém aí, porque o assunto é tão importante que a gente tem que começar com mais gente, né, Eric? É sempre bom, né? Só mais uns minutinhos, falta mais um minuto para as 18 horas. É isso aí. Estamos no ar, coisa boa. O áudio Vamos, bom, imagem boa. tá todo mundo ouvindo direito? Vamos começar, Eric? Vamos sim. Bom, boa noite. Quero agradecer a Boa presença do noite. Eric. A gente vai fazer um bate-papo aí sobre a importância do seguro viagem. O Eric vai se apresentar e a gente vai trocar uma ideia aí, saber por que que é tão importante fazer o seguro viagem, né, Eric? Pode Sim. começar. Bom, primeiro agradecer o teu convite. Eu acho que é importante nós fazermos esse tipo de atividade para Uhum. levar para o mercado um pouco mais de conhecimento desse produto, usar de maneira adequada, né? A gente conseguir passar da melhor forma. Então, aproveitar esses 20 anos de experiência e ajudar as pessoas com o máximo de informação possível para que todo mundo consiga utilizar da melhor forma. Sim, peraí que tá dando alguma coisa aqui. Peraí, acho que eu tô tocando ali sem querer. Sim, Vai, aí está dando continua. um pino na tela. Tá tranquilo? Basicamente é isso. Eu quero passar o máximo de informação e conteúdo relevante para todo mundo. Seja você um agente de viagem, seja você uma pessoa que vai ser um usuário do produto, eu acho que é importante ter o maior possível de conhecimento. É isso aí. Eu pedi algumas perguntas para o pessoal durante o final de semana, Sim. no Instagram da agência. Também tem algumas dúvidas que alguns clientes geralmente fazem, que eu tenho às vezes também. E eu queria começar perguntando qual que é a diferença entre seguro viagem e seguro saúde? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Bom, essa pergunta é aquela pergunta tradicional, né? Existem diferenças e elas são grandes, né? Então, isso é interessante para que você, né, consultor de viagem, informe ao teu passageiro, né, que a semelhança ela pode ser só no nome, mas no restante as coisas são bem diferentes. Por exemplo, um plano de saúde, hoje, ele tem como objetivo atender às consultas eletivas, exames que não são emergenciais, aquele exame marcado, aquele exame periódico, entendeu? Esse é o objetivo do plano de saúde, cirurgias eletivas, esse é o objetivo do plano de saúde, tá? O seguro viagem, ele tem como objetivo principal urgência e emergência. É tudo aquilo que você contrai durante a viagem, tudo aquilo que se manifesta durante a viagem, né? Viagem é o quê? Aquilo que você está fazendo, uma viagem no Brasil, uma viagem fora, seja ela lazer, né? Você está fora do seu município habitual de residência ou do seu país. É uma viagem. Tanto que a gente tem produto nacional e internacional. Então, o objetivo é tirar o passageiro de um momento de crise que ele possa estar passando, né? Alguma coisa que ele tenha no momento. É, o Essa é a seguro, diferença. o seguro viagem eu costumo falar assim, parece até meio batido que eu falo, é aquele item indispensável, né? É o mais importante, eu acho que é o mais importante numa viagem e que a gente quer que a pessoa adquira e não use, não precise utilizar, né? Porque aí Sim. a gente vai saber que foi tudo direitinho, que a viagem transcorreu sem nenhum transtorno. Mas, se for preciso utilizar, que tenha uma boa cobertura, que tenha um bom atendimento, que tenha uma boa assistência, que saiba o que ele pode utilizar dentro do seguro.
né? E Perfeito. aí, por que você acha que a pessoa deve contratar o seguro viagem? Bom, primeira coisa é a certeza de que você não vai ter mais gasto nenhum, né? Porque todo mundo, quando contrata, deixa o seguro muito para o final, né? Então, as pessoas, tradicionalmente, desde quando eu comecei lá, muito tempo atrás, as pessoas tendem a deixar o seguro viagem como a última coisa a ser comprada. Pelo contrário, ele tem que ser uma das primeiras coisas a serem compradas, porque o seguro viagem não é só para atender aquela dor que você tem. São diversas coberturas que vão amparar essa pessoa. Então, a importância de contratar com antecedência é para que ela use também coberturas interessantes que fazem com que essa pessoa proteja além do patrimônio, né, que é o dinheiro que ela está investindo nessa viagem. Por exemplo, você foi chamado para depor e você não sabia, né, tem coberturas que fazem esse tipo de amparo para o passageiro. Então, eu vou ter que mudar minha viagem. E tive que mudar, vai ter multa. Se tem multa, o seguro cancelamento faz esse ressarcimento. Então, muitas das vezes, a contratação é tão lá na porta do avião que a pessoa não tem quase amparo nenhum, porque ela precisa ser conhecida pela pessoa depois da contratação e não antes. Então, ela não pode ficar sabendo, eu já sabia disso, eu vou comprar para poder... Não, não pode. Ela ficou sabendo posterior à compra, é isso que é interessante do seguro viagem, precaver, né, qualquer imprevisto que possa acontecer antes também. Não só o durante. A gente não quer ficar pensando que ele vai ficar doente na viagem, né? Pô, tá desejando o meu mal. Eu já escutei isso. Não, não vou desejar o mal do meu passageiro. Não, pelo contrário. Quero desejar seu bem. Porque até o momento que eu sou o seu executivo, eu sou o seu agente de viagem, eu quero que você tenha uma viagem tranquila, mas eu também quero proteger o seu patrimônio. Que você não tenha perda financeira, que você não tenha que pagar uma multa lá de $500 sem necessidade, ou até mesmo um no-show. Então, o seguro viagem ele precisa ser culturalmente contratado com um pouco mais de antecedência. E é uma das partes mais baratas da viagem, né? Ele, percentualmente falando, é um custo muito baixo por aquilo que ele pode te dar de benefício lá na frente. Então, a gente tem que tirar essa cultura do comprar lá na porta do avião, né? Que você perde dos principais benefícios. Ah, tá bom, comprei na porta do avião. Beleza, não teve nada antes. Que ótimo. Aí a gente começa a viagem. Aí entra, sim, a parte que é o mais natural do seguro viagem, que são as intercorrências que podem acontecer. Entendeu? Ótimo. Essa acho que é a melhor explicação que a gente pode passar. Ótimo, ótimo. O Rogério está colocando aqui que é a parte mais barata da viagem, eu concordo, e que pode se tornar a mais cara, com certeza, porque imprevistos podem acontecer e às vezes você não está ali resguardado com seguro, ou não está com seguro com a cobertura adequada, que a gente vai falar isso também. E é isso aí, porque imprevisto não tem dia, não tem hora para acontecer. E aí você já colocou o ponto que eu ia comentar também. Então, quando deve comprar é o quanto antes. Então, assim, comprou o bilhete aéreo, comprou a passagem, o navio, já compra logo, já fecha o seguro para você ter essa cobertura, porque o seguro viagem, ele não é só questão de atendimento, emergência, urgência de saúde, ele tem outros itens também. Você já colocou aí a questão em relação ao cancelamento que pode acontecer, né? Algum imprevisto que pode acontecer do momento que você compra a viagem, que você compra o seguro junto ao momento que você vai viajar, ao momento que você vai embarcar, já colocou. E além disso, e além da questão de atendimento médico, de emergência, urgência, o que mais o seguro, de uma maneira rápida, a gente pode falar que ele dá cobertura, que ele abrange? Vamos lá, é só para complementar um ponto que a gente estava falando antes. Você pensa, o prejuízo que você pode ter não contratando o seguro viagem são contrair dívidas no exterior que muitas das vezes com esse câmbio que a gente está desfavorável, né, você faz uma dívida aí de um atendimento básico, por exemplo, uma apendicite, que ninguém sente dor de apendicite, né, só dá quando você está já na boca para ter que tirar aquele problema. Então, vamos lá, pensar em $35 mil hoje, vezes 5, você desmobiliza um patrimônio para poder honrar com essa dívida. Então, esse é o grande objetivo que foi bem colocado pelo Rogério. Dando essa continuidade ao que você falou em relação a... Você pode refazer a pergunta para mim, só para eu formatar melhor? Que assim, a gente sabe do seguro viagem, nosso imaginário ainda está um pouco ligado à questão de saúde, atendimento de saúde emergencial. Perfeito. E de emergência e urgência, né? A gente sabe que esse por esse motivo, é o maior motivo que a gente contrata o seguro.
Ok. Aí você tem bagagem. Além disso, o que o seguro cobre? O que eu posso considerar no seguro? Rapidamente, só para a gente ter uma noção. Vamos lá. Bagagem é uma Uhum. situação que é um transtorno absurdo, né? Você tem a demora na localização da bagagem, aquela situação que você desce do avião, a esteira está vazia, sua mala não está lá, e ela pode ter sumido, ou ela pode estar demorando para chegar, e aí você tem indenizações por demora na localização da bagagem, e depois, no final, o extravio total da bagagem. Você tem atraso e cancelamento de voo. Não tem nada mais desconfortável do que o seu voo ser remarcado ou até mesmo você ficar horas dentro de um aeroporto, né? Então, esse é um cenário. Você tem que olhar lá nas coberturas do seu produto. São tantas horas de atraso. A partir desse tempo, eu tenho o benefício para compra de gêneros de primeira necessidade. Então, isso é um benefício. Aí você tem situações de interrupção de viagem. A viagem está linda, está maravilhosa. Aí você tem um problema familiar. Sua casa foi arrombada, né? Então, você tem que interromper essa viagem. Então, você tem o antes, o durante, né? E o depois, né? Que você pode ter a bagagem extraviada ou até mesmo uma interrupção por motivo de morte de um familiar ou coisa nesse sentido. Então, são muitos itens, né, Eric? São diversos. Eu não vou alongar nesses itens, porque, já confessando para vocês, depois a gente vai fazer um bate-papo mais específico, né, para a gente detalhar cada item num outro momento, não hoje. Para a gente detalhar cada item para a pessoa saber, porque assim, quando eu leio, às vezes é uma linguagem muito técnica, e às vezes a gente não sabe o que é aquilo que está falando na prática, o que corresponde. Então a gente vai pontuar num outro momento e vai colocar aqui para que vocês que tenham alguma dúvida possam olhar com mais calma na hora que for analisar o seguro que vai comprar, ver cada item e saber mais ou menos a que se refere aquilo, porque o termo técnico é uma coisa, e aí é bom a gente saber o que aquele termo, desculpa, significa na prática, né? E a gente vai fazer isso mais para frente. Fica aqui o nosso compromisso. Eu gosto. A gente vai fazer, pode fazer destrinchando o seguro. Aqui é mais uma conscientização, mas eu acho que destrinchar um treinamento mesmo, de aprofundamento, eu acho válido. É bom. Aqui é mais para a gente falar da importância e eu quis falar desses itens para a gente saber, para o cliente que está do outro lado, para a pessoa que está do outro lado, saber que tem outras coisas além do seguro, né? Além do seguro não, desculpa, além do atendimento médico. Então, vamos lá. Estou viajando, aconteceu uma situação, eu estou precisando de um atendimento médico, como é que eu devo proceder em relação ao seguro? O que eu faço? Bom, eu particularmente, né? Eu prefiro usar o canal telefônico, né? Usar o 0800, que é o mais recomendado. Porém, com a entrada das tecnologias novas e as facilidades que essas tecnologias trazem, a Affinity, né, que é a empresa hoje que a gente está falando, ela tem um canal de acionamento pelo WhatsApp. Então, qual é o canal que você indica, Eric? WhatsApp ou telefone? Eu indico o telefone. Falar será sempre melhor, né, para você externar aquilo que você está sentindo. Mas o WhatsApp é muito prático. Está na sua mão o celular. Você pega e digita e faz. Então, qualquer pessoa com qualquer faixa etária hoje utiliza o WhatsApp. Então, telefonar no exterior não é uma coisa muito simples, por mais viajado que você seja. Não é só tirar. Tem uma série de situações que você não é comum para a gente. Então, faz com que o idoso tenha uma melhor utilização, o viajante de primeira viagem, né? Aquelas pessoas. Então você tem o prático, o WhatsApp, e para mim o mais recomendado é o telefone. Então é sempre usar, sempre ligar para você poder fazer esse acionamento. Porque você consegue ter a melhor indicação, o melhor médico, para onde você pode ir. É para isso que serve o seguro viagem. Senão você venderia uma pólice e a pessoa, vai lá meu amigo, boa sorte, procura o melhor hospital aí para você às 4 horas da manhã em Berlim. Isso Entendeu? aí. Então, esse não é o objetivo. A ideia é usar a rede credenciada, usar bem, solicitar essas situações para o atendente, porque o call center é de alta disponibilidade. Ele está lá 24 horas por dia, 7 dias na semana, o ano inteiro. Então, ele está pronto para fazer esse tipo de atendimento. Então, para mim, a melhor forma de acionar é o telefone, seguido pelo WhatsApp, mas sempre solicitar essa indicação para a nossa central, para que você possa ser melhor direcionado. Reforçando atendimento 24 horas e em português. Sim. Em português.
Isso é muito No WhatsApp importante. também. É no WhatsApp também. Porque às vezes a gente está no desespero. A gente não, todo mundo quando está numa situação de dor, ou de que aconteceu alguma coisa com a mala, enfim, numa situação, no perrengue, ela está no desespero e ela não vai lembrar nem. Ela pode ser fluente em qualquer idioma, ela não vai lembrar dos termos corretos para aplicar, então o atendimento 24 horas em português, isso é muito importante. E aí a gente vai fazer uma... Alô, Eric? Eu estou aqui. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, agora eu estou ouvindo bem. Deu um bugzinho aí. Deu um bug. Para fazer uma viagem, a gente sabe que tem países, tipo os países da Europa, tem a cobertura obrigatória, né? E tem outros que não tem cobertura obrigatória, não tem seguro obrigatório. Ok, mas qual cobertura que você acha que é interessante, assim, a pessoa fazer? Qual o mínimo que você recomendaria? Tirando a Europa, que você bem colocou, que você tem esse mínimo de contratação, né, para os países que pertencem ao Tratado de Schengen, é uma opinião minha, tá? Pelo que eu tenho de experiência, pelo que eu vejo rotineiramente, eu acho uma boa cobertura são $60 mil, tá? Ah, Eric, mas $60 mil para qualquer lugar do mundo? Olha, principalmente quando se fala de Estados Unidos, tá? América do Norte, é uma cobertura hoje que eu acho aceitável. É hoje o que a gente chama de limite, água no nariz, né? Dá para respirar, não estou confortável, não está sobrando, mas atende a grande maioria dos casos, tá? É uma indicação. Ah, Eric, eu estou indo para a América do Sul. Salvo porque a gente tem hoje, por exemplo, uma moeda mais enfraquecida na América do Sul, você pode usar coberturas menores. Mas $35 mil aqui na América do Sul, $60 mil nos Estados Unidos, América do Norte. Aí você está indo para a Europa, você tem limite mínimo de 30, mas a Affinity tem outras opções, 40, 50. Você pode contratar produtos de 100 mil, por exemplo, destinos exóticos. Todo mundo adora um destino exótico. Mas você vai com um destino exótico com uma cobertura média, entendeu? O exótico diz tudo. É exótico para atendimento, é exótico para remoção, é exótico para qualquer coisa. Até o que você contrai é exótico. Então, sempre a gente estima coberturas mais inteligentes, mais apropriadas. Ótimo, ótimo. E você tem uma ideia, assim, para a gente tentar quantificar, né? Porque um seguro, o custo é baixinho, né? Para você contratar. Se eu for usar um serviço, se eu fosse pagar por esse serviço, quanto é que seria um atendimento médico? Um exemplo só para a gente ter uma noção, assim. Eu até comentei um pouquinho mais atrás. Um atendimento médico emergencial, hoje, para uma apendicite, que é uma coisa que... É coisa rara, tá? Coisa rara. Não é todo mundo que tem, mas quando tem, é terrível. Você está nessa faixa aí, entre 35 a $50 mil. Porque depende muito do seu quadro clínico. Tem pessoas que entram, ficam uma noite, saem e já estão bem 3 dias depois. Eu, Eric, quando tive esse problema de apendicite, foram 5 dias, 3 dias de CTI. Mas era um quadro clínico que eu tinha. Então, tudo vai dizer, o custo vai ser de acordo com o seu quadro clínico. Se você tiver uma internação em CTI, o reloginho conta mais rápido e você vai ter uma conta mais cara. Né? Então, tudo depende do seu quadro clínico. Por isso eu coloco entre 35 e $50 mil. Tá? Eu tive um caso recente, uma menina jovem, né? Ela teve um problema também, uma inflamação no tornozelo, contratou um seguro de $35 mil e ela contraiu uma dívida de 25, além dos 35. Então, a conta para uma inflamação no tornozelo, com uma mini cirurgia de raspagem, a conta deu $60 mil. Entendeu? Então, tudo depende do tempo que você fica hospitalizado, dos procedimentos médicos que você tenha que ter esse tipo de intercorrência. Então, tudo é muito oscilante. Tudo é mas muito dá para ter uma noção. Oscila muito, oscila por país, oscila por quadro clínico, oscila dependendo dos seus cuidados, vai ter uma série de coisas. Então, é sempre bom esses 60 mil, eu acho que é uma boa cobertura para começar uma conversa. E lembrando que no Brasil tem SUS, né, para atendimento emergencial, para quem não tem plano e tal, mas lá fora não tem SUS e você não compra nada sem passar por atendimento médico, sem ter uma receita, né, para poder comprar o remédio. E você acha que aqui no Brasil é preciso contratar seguro viagem? Olha, essa pergunta
dificilmente me fazem. Não, eu não acho nem polêmica, porque isso é uma pergunta que é muito originária de um outro mercado, né? O mercado de seguros, ele tem essas perguntas para o mercado nacional. Porque o mercado de turismo nosso, normal, as agências de viagem não tem a cultura de vender seguro nacional. Isso aí. Mas eu falo para você, é necessário sim o seguro nacional. Pensa no seguinte, você trabalha numa empresa, a sua empresa tem um plano regionalizado, né? Você mora, por exemplo, em Campos. A Unimed Campos, ela tem um raio de atuação, mas se você sai de Campos e vai a Vitória, você está próximo ali, a sua Unimed deixa de ter uma rede de atendimento que vai te dar suporte. O seguro viagem entra muito bem como um complemento. Mesmo você tendo um plano de saúde. Agora, se você não tem um plano de saúde, meu amigo, você vai sair da sua cidade, você vai para Brasília, contrate sim um seguro viagem nacional. Porque não é só a dor de cabeça e a dor de barriga que a gente sempre estava falando ali atrás. Você pode ter um problema com a sua bagagem, você pode ter um problema odontológico, né? Você pode ter uma série de medicamentos que vão te pedir para você tratar a sua dor de garganta que você teve de madrugada. Você tem reembolso de medicamentos prescritos. Então, é uma série de situações interessantes. Eu sou um defensor do seguro nacional hoje para complementar o que você já tem. Ainda mais quando você não tem. Então, é perfeito. O aumento hoje do seguro de saúde regionalizado é muito grande. Então, a tendência é que você tenha áreas de sombra para a sua rede credenciada. Então, um seguro nacional, gente, sei lá, 6 dias, você não vai pagar R$50. Então, é bem interessante para ter um remédio. Você vai comprar uma amoxicilina, custa R$50, pronto, tá 0 a 0. Já está valendo, entendeu? Então, é mais ou menos essa minha ideia. Eu sou muito, muito favorável ao seguro nacional, sim. Eu também sou, Principalmente nessa retomada agora nossa do turismo, a tendência é que a gente fortifique muito o nosso turismo nacional. Eu acredito que as pessoas vão continuar viajando muito aqui dentro do Brasil, até porque descapitalizaram os custos, apesar de eu sei que tem muita coisa muito cara aqui no Brasil, mas eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande da gente reforçar o turismo nacional e usando o seguro nacional também para poder apoiar isso. Isso aí, viajar sempre seguro. Sempre seguro, não importa para onde. Não importa para onde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tô grávida, é uma hipótese, tá, gente? Tô grávida, vou viajar, ou eu comprei o seguro viagem junto com a passagem, junto com a compra inicial, e descobri nesse meio tempo que tô grávida. O que o seguro cobre, até quanto tempo? O que eu faço? Vamos lá. O interessante é quando você vai contratar um seguro viagem, se você já está grávida, você informa na contratação. O seguro viagem tem cobertura, você tem um limite de semanas e uma faixa etária que precisa ser cumprida, tá? Mas se você tem fica gestante posterior, eu sou aquela pessoa que contratou o seguro com 6 meses de antecedência. Isso. Tudo pode acontecer. Se você não estava grávida na contratação, você não está proibida de ficar gestante, entendeu? Então, você vai ter gestante, você vai ter, né, o atendimento até o período que você tem de contratação. Não cobre parto, não é para ter o filho lá nos Estados Unidos, são intercorrências que possam acontecer com a sua gestação e tem a cobertura sim até o limite contratado. Não são todos os planos, tá? Principalmente os planos de estudante não tem esse tipo de cobertura, mas a grande maioria dos produtos nossos tem. O nacional, que a gente estava falando agora, não tem cobertura para gestante. Então, foco mais internacional, né? E os produtos de estudante estão fora. Então, a gestante é bem-vinda na Affinity, tá? Não é proibido ser mãe, não é proibido ter o seguro, não ter um seguro viagem quando você está gestante. Então, pode contratar, tem cobertura, vai ser muito bem-vinda. Ótimo. E, Eric, eu tô pretendendo fazer uma viagem para esquiar, ou eu tô num lugar, tô no Chile, por exemplo, vou para o Chile e resolvi brincar na neve. Vou esquiar na neve. Eu tenho que ter um seguro específico ou não? Como é que isso funciona? Então, no portfólio, vamos falar de maneira geral. Os seguros de viagem, na grande maioria dos casos, eles têm cobertura para esqui, tá? São raríssimos os casos que não têm. Eu acho que eu ainda não ouvi ninguém falar, não cubro esqui, tá? A Affinity hoje, ela cobre esqui em qualquer linha de produto, tá? Mas se a sua viagem, o foco for esqui, a gente indica que você contrate um produto de esporte.
até pelas coberturas serem mais altas. A exposição ao risco é maior. Então, bom, eu estou indo para uma viagem a negócio. Eu posso esquiar? Pode. Você não está proibido para esquiar. Só que o seu produto ele vai ter uma cobertura com foco em outras coisas, mas não está proibido. Ele vai ter uma cobertura específica para aquela prática de esporte repentina que você quer fazer. Ah, não, Érica, eu estou indo com a minha família, estou indo para o Vale Nevado, eu vou passar 10 dias lá. Eu recomendo produtos exclusivos para esporte. Ah, é uma coisa repentina. Todo produto da Affinity tem cobertura para esporte. Ótimo. E se for profissional, também tem que ter um seguro específico, é isso? Aí a gente entra para uma linha uma outra história diferente, é uma outra história. Práticas profissionais não são cobertas, tá? A gente não cobre esporte profissional. Você tem que ser... É uma prática livre no momento seu de lazer, tá? Então a ideia é viagem a lazer, produtos para esporte com riscos maiores é uma outra história, tá? Que você pode analisar a gente separadamente. Mas, se é uma viagem de lazer, o esporte, ok. Ah, eu vou andar de bicicleta, vou andar uma moto de bike, ok. Eu vou, sei lá, vou na neve, fazer o snowboard ou esqui tradicional, ok. Agora, eu vou treinar. É uma prática de um esporte, é outra coisa. Tira ele do bolo, trata separadamente, ok? Ótimo. O Rogério colocou muito bem. Pista regulamentada, para não fazer aquelas situações que a gente já viu, coisas trágicas aí no mundo, pessoas que saem das pistas regulares e sofrem acidentes, né? Então, seguir os padrões indicados nas pistas de acordo com aquele nível que você tem técnico para aquela pista. Então, respeitar muito bem esse tipo de coisa. Isso é uma recomendação, né? O seguro não fala para você respeitar isso. Só fala para você estar numa pista regulamentada. Ótimo. Muito bem esclarecido, Eric. Isso é muito importante pontuar, porque causa muita dúvida. Na verdade é essa. A pessoa tá lá e, eu posso, não posso, tô coberta, não tô coberto. E é muito importante ter essa diferenciação, como você pontuou aí. Vamos mais um ponto. Vamos Cruzeiro. Eu tô num cruzeiro, contratei o seguro. Como é que funciona o atendimento dentro do cruzeiro? Como é que o seguro age dentro do cruzeiro? Então, o seguro ele vai te dar cobertura, porém, nenhuma companhia de cruzeiro aceita o seguro de forma direta. Não é chegar lá com a carteirinha do seguro, eu tenho seguro viagem. Tá? Você vai ser reembolsado dos seus gastos dentro do navio. A ingerência hoje do seguro viagem dentro do cruzeiro é zero. Tá? Agora, eu desembarquei, passei mal fora, é outra coisa. Dentro do navio, não dá. Todo atendimento é prestado pelo navio, vão cobrar você normalmente, vão te dar uma cobrança, vai pegar essas notas, vai trazer para reembolsar aqui no Brasil, tá? Então a diferença de um atendimento tradicional em continente é uma coisa, você numa viagem tradicional, uma viagem de navio tem isso. Você vai ter que acionar, se der, né? Se for possível acionar, você está numa travessia oceânica, você não tem como. Mas depois, quando você voltar com o seu reembolso, é importantíssimo que você tenha laudos médicos, né, que isso aí é um dos maiores entraves de reembolso, relatórios médicos, recibos, receitas. Então, assim, o grande paradigma hoje não pode esquecer dos laudos médicos, senão o reembolso trava. Eu não tenho ingerência na companhia de navegação para pedir depois, me manda um laudo médico do passageiro tal? Não vai mandar. Então a gente tem que gerir muito essa expectativa do cliente nessa saída. Vai ser por reembolso, você tem reembolso até o plano contratado, sem problema nenhum, mas não esqueça de trazer as documentações pertinentes para o reembolso. Essa que é a grande questão. Ótimo, bem colocado. Foi um bom ponto que você tocou aí, a questão do reembolso. Por exemplo, eu tô num desespero total e tô sozinha, não consigo nem pensar em acionar o seguro, mas eu tô com seguro. Eu corro pro hospital, tô colocando uma hipótese, tá? Corro pro hospital e sou atendida pelo primeiro hospital que aparece na minha frente. E aí, depois que passa aquele sufoco inicial, eu faço contato com o seguro, porque eu já tinha comprado um seguro, eu tô numa viagem, ok. Como é que funciona essa questão do reembolso? Tem que apresentar algum documento, alguma coisa? Porque você falou de documento pro cruzeiro, né?
E eu particularmente, eu acho, né, que tudo tem que estar super bem documentado. Como é que isso funciona? Eu posso usar o seguro dessa forma também, ser atendido de emergência e depois solicitar o reembolso? Como é que esse trâmite funciona? Bom, isso é legal a gente falar disso, porque assim, a legislação nova, né, que ela prevê que você tenha direito aos 2 atendimentos. O efetivo, dado por nós, seguradora, ou o reembolso. Esse passageiro tem o direito ao reembolso. O que ele tem que precisar saber tem casos que eu consigo assumir esse atendimento para que ele não pague. Às vezes ele vai direto e quer que eu assuma a conta lá fora. Não dá para assumir. Não é assim, né? Então ele tem que ter esse entendimento de quando ele está fora, ele perde a ingerência, porque eu não mandei ele para aquele hospital. O hospital pode não ser credenciado meu, né? Ele pode não aceitar as minhas garantias financeiras. Então eu não vou ter como pagar aquela conta. Aí você vai ter que pagar e trazer. Às vezes o passageiro fica chateado porque ele acha que o seguro tem que pagar na hora. Não, não é bem assim. Entendeu? A relação de consumo é diferente do plano de saúde. Aí a gente volta lá atrás. Plano de saúde é uma coisa, seguro viagem é outra. Né? Então, essa é que é a grande preocupação. Pode fazer reembolso? Pode. Pode ir ao hospital que ele quiser? Pode. Agora, antes de sair do hospital, posso tentar assumir essa conta. Mas na grande maioria das vezes, não assume. Não assume. Então, essa aqui é a gestão dessa expectativa, tem que estar muito equilibrada antes da saída do passageiro daqui. Né? Para que ele não fique insatisfeito ou achando que, por exemplo, eu pensava que ia pagar tudo. Até um certo ponto, sim. Né? Dentro do limite contratado, sim. Mas pode não acontecer. O Rogério colocou aqui, cuidado com o atendimento direto, pois ele pode precisar de um remédio de uso contínuo. Isso é um outro detalhe. Remédio de uso contínuo não tem cobertura. Leve seu remédio daqui. Se o seu remédio acabar, você vai pedir uma consulta para pedir por exemplo, uma insulina? Não tem. Não tem como. Por quê? Medicamento controlado não tem cobertura. Entendeu? Então, tem uma série de fatores preocupantes. Isso é uma situação que a gente pode falar horas. Né? Gestão da expectativa do viajante. Isso é uma coisa que a gente pode falar 500 vezes. 500, sei lá, assuntos diferentes e variáveis. Então, isso eu acho que eu devo ter respondido a sua pergunta. Pode sim, por reembolso. O processo de reembolso, ele é simples. O site da Affinity explica o que ele precisa para cada situação. Reembolso de bagagem, ele vai lá. Quais são os documentos necessários para reembolso de bagagem? Isso. Tá. Reembolso de medicamento. Laudo médico, isso. Então, cada caso tem sua particularidade de documento. E o site explica tudo. Então, tem lá. Você, como agente de viagem, você pode encaminhar o link do formulário que ele preenche. Aí vai mandar o link para ele ver quais são os documentos necessários. E ali você já filtra e já ajuda. Diminui esse gap, né, de ausência de entendimento. Então, essa que é a grande questão hoje do seguro viagem, são os reembolsos. Eles precisam estar sempre muito bem alinhadinhos para que o cliente não fique chateado com você e com essa expectativa mal gerida. Sempre bem documentado, né, Eric? Tá sempre, tudo documentado, sempre. Porque quando chega aqui no Brasil, ou seja, se você usou no Brasil também, né? Quando você chega no seu local de residência, a história é outra para você conseguir documentação e muitas das vezes não consegue. Aí é bem mais complicado. Então tem que estar sempre tudo documentado. O que é falado, o vento leva. O que é documentado, está documentado. Fica mais fácil da gente conseguir organizar, se for o caso. Principalmente quando se trata de reembolso, onde você não vai ver esse médico de novo. Exatamente. Se for uma operação coordenada por nós, já é uma situação que não é fácil de ser resolvida. Você imagina você indo direto num médico que não é do nosso conhecimento, que não é da nossa rede credenciada, que a gente não tem relacionamento nenhum. Então, tudo é fator complicador. Então, trazer o máximo de informações e nunca esquecer os laudos médicos, para mim, já resolve 90% dos casos. Sim, e você colocou outra coisa bem interessante também, que é muito importante também. Se vai viajar, se faz remédio de uso contínuo, já conversa com o seu médico, já leva aquela quantidade programada para você usar durante a viagem, com receita, com tudo documentado certinho, como as companhias exigem, como tem que ser.
Porque se você precisar lá fora, é complicado. Insulina, por exemplo, é uma coisa extremamente complicada. Quem faz uso Remédio de sabe como é. pressão. Remédio de pressão, todos esses remédios de uso contínuo são bem complicados de conseguir. Então, evita dor de cabeça. Já conversa com seu médico, já faz uma relação da quantidade necessária, do que precisa levar. O médico, ele sabe como é que funciona, como é que deve proceder. Pega orientação com ele aqui antes de você sair, antes de você embarcar. E ele já sai com tudo certinho, né? É isso aí, Agora, é aquela historinha da malinha de remédio da vovó. isso, da vovó. Não esquece, não esquece. Os cardiopatas, né, os insulino-dependentes, as pessoas com problema de pressão. Gente, são os maiores casos que a gente tem hoje, é esquecimento ou levou a quantidade inferior ao previsto. Se acontecer um imprevisto na viagem, que você tenha que ficar forçadamente, e aí, faz o que com esse remédio? Tem que levar sempre um pouco a mais do que o normal para uma situação de emergência você ter como sair desse sufoco. Isso Vamos aí. lá. E lembra que você está numa rotina, em viagem, você está numa rotina diferente da sua normal. Então as emoções trabalham de uma Sim. forma diferente, seu organismo trabalha de uma forma diferente. Às vezes você dorme menos, anda mais, come de uma forma diferente. Então tudo isso influencia como é que o organismo vai funcionar e como é que esses remédios podem reagir no organismo. Então, converse com seu médico, que é a melhor coisa que você tem que fazer antes de você viajar. Eric, vamos falar de um tópico bem importante, assim, né? Cartão de crédito. Como é que funciona o seguro do cartão de crédito? Você aconselha fazer um seguro da Affinity, fazer o do cartão, fazer os dois? O que você pensa a respeito disso? Como é que você vê isso? Bom, existem 3 cenários, tá? Que precisam ser mencionados. Tem cartão de crédito muito top. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque eu acabei de fazer um estudo disso. Eu tenho um estudo muito fresco na minha cabeça de, vamos lá, 95% das bandeiras do mercado. Então, tem seguro top? Tem. Que não dá para espernear. O cara tem uma cobertura lá de 100, 150 mil dólares, que vai atender muito bem, mas em que faixa da sociedade uma pessoa pode ter um seguro desse embutido no cartão? Quando eu fiz essa pesquisa, uma anuidade de um cartão desse, né, uma anuidade, que é aquilo que você vai ficar lá pagando, passa de R$ 1.500, que é muito mais caro do que um seguro meu desse mesmo valor. Então, assim, tem bons produtos, mas está numa outra linha. Não é a maioria da população que tem um cartão que vai ter esse benefício. A maior parcela do mercado, né, da população que possuem cartões de crédito, que tem cobertura de seguro, tem seguros com coberturas até 35 mil dólares, que eu acho baixo, né, a maioria das coberturas. Então você tem 35 mil dólares ou 30 mil euros. São coberturas baixas hoje. Se você está com cartão de crédito, você está indo para os Estados Unidos, eu particularmente acho uma cobertura baixa, tá? E a outra parte também, a outra terceira parte que eu estava falando, são coberturas muito baixas, 5 mil dólares, entendeu? São coberturas que não vão dar um atendimento. Aí, isso eu estou falando em termos de cobertura. Se você for pegar uma linha de atendimento, aí o negócio fica mais complexo, tá? Primeira situação, liga para o cartão de crédito agora e tenta falar com o atendente para resolver um problema. Disque 1, Disque 2, Disque 3, Disque 4, Disque 9, o nosso consultor atenderá a guarda. E a musiquinha está rolando. Só que você está doente. Você não está com uma coceira na palma da mão. Você está doente. Aí ele vai falar para você, ok, senhor, liberado o montante para consumo. Ou vai mandar você seguir para o hospital interessado. E você vai para o hospital. Você vai prestar a conta, vai pagar essa conta e o IOF. Tem cobertura do cartão? Tem. Mas o IOF é imposto. O imposto está fora. Você paga pelo IOF. Pelo gasto que você teve no cartão. Olha o tamanho desse IOF. De um atendimento aí de 35 mil dólares. Mais caro que o seguro viagem. Então, são essas variáveis que você precisa entender. Eric, o seguro viagem complementa o cartão de crédito? Affinity, eu acredito que uma boa parte não complementam outras apólices. Tá? As de cartão. Então, o Eric, o Affinity não complementa o cartão de crédito. Eu acho que o inverso é legal. Eu fiz algumas pesquisas e o cartão de crédito complementaria o seguro viagem.
Então, a maioria dos cartões que eu pesquisei, os Visa, que eu vi, o Platinum, eles complementam a renda, complementam a cobertura do seguro viagem contratado. O inverso é possível. O seguro viagem pode, né, o seguro do cartão pode complementar o seguro viagem. Não sei se eu consegui me fazer entender, Ana. Conseguiu, então, claro. Eu acho que são muitas variáveis, eu acho que você tem que olhar para o seu bolso, ver sua possibilidade. É fácil para mim falar que o seguro viagem é melhor? É fácil, eu conheço. Mas na hora que você está apertado de grana, você vai ver o seu bolso. Mas antes de olhar seu bolso, veja se a cobertura vai te dar esse direito. Se o seu seguro saúde, né? Que o seu plano de saúde também tem, às vezes, tem plano de seguro viagem. O meu tem, R$5.000. R$5.000 não paga consulta do dentista hoje se eu quebrar o meu dente da frente. Então, gente, são muitas variáveis. Essa coisa de seguro viagem, cartão de crédito, plano de saúde internacional, gente, tem que analisar com muito cuidado. Eu não estou aqui para vender seguro viagem, estou aqui para orientar sobre seguro viagem. Eu acho que essas são essas grandes vantagens de você conversar com um especialista. E um especialista que quer orientar e não quer só vender. Então, tem cartão de crédito bom, tem plano de saúde internacional bom, mas também tem plano de saúde internacional com cobertura baixa, cartões com coberturas baixas, que não vão dar cobertura para o seu familiar, só para o titular. Então, gente, inúmeras variáveis que esse assunto pode levar. A minha indicação é sempre consulte o seu agente de viagem, veja qual o melhor plano mais indicado, veja se o seu cartão de crédito complementa. Aí, se você não está podendo comprar agora um produto de, sei lá, de 60 mil dólares, você compra um de 35, que vai complementar com o seu cartão e você vai ter. Mas sempre pergunte se o seu cartão está aceitando esse complemento. Isso aí, Eric, muito bem colocado. Liga lá no teu cartão, vê como é que funciona, se dá cobertura, qual é a cobertura, como é que funciona o atendimento. Isso é muito importante para na hora que você está lá no sufoco, você saber como é que deve proceder. E se informa direitinho para ver se vale a pena você usar os dois, como o Eric falou, ou se sua cobertura é baixa, se vale a pena você fazer um seguro mais alto. Enfim, o Eric explicou muito bem essa questão. A nossa função aqui no bate-papo é justamente isso, é colocar qual é a importância, esclarecer, é tirar dúvida. Eu fiz uma relação de perguntas, assim, dei uma volta bem geral em algumas questões que Sim. são dúvidas bem comuns. E minhas perguntas iniciais acabaram. Eu quero que o Eric coloque mais algumas informações, que a gente já está caminhando para o final. O papo está ótimo. Eu gostei bastante também. Tá muito bom. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente responde. Se eu não souber responder logo de cara, eu consulto o Eric, consulto o Rogerinho, consulto a Affinity, e a gente tira a dúvida para ficar todo mundo sem dúvida. Tem que viajar sem dúvida. Então, eu gostaria que o Eric fizesse um apanhado geral aí para a gente finalizar, para não cair a gente não conseguir salvar, porque se cair a gente não salva. Não, assim, eu acho que o ideal é você procurar o seu agente de viagem, ele está instruído para isso, e se ele tiver com alguma dúvida, ele vai buscar isso com a gente, e a gente vai, da melhor forma possível, o mais rápido possível, responder. Isso aí. Já fechou? Só isso, para não cair, você poder salvar essa apresentação, né? Para a gente compartilhar com quem não pôde ver. Que maravilha, é isso aí, gente. A gente vai salvar o bate-papo. Quem não pôde ver, vai poder ver. Olha o Rogerinho falando, oh, eu tô aqui. Eu sei que você tá aí. Obrigada, Rogério. Para quem não pôde ver, assistir. Quem tiver com alguma dúvida e quiser rever, vai rever com calma. Se tiver alguma outra dúvida, pode mandar pra gente, que a gente responde. A gente está aqui para esclarecer e para mostrar qual a importância do seguro. Eu acho extremamente importante. Não deixe de fazer o seguro viagem. Né, Eric? Finaliza Perfeito. Aí, Eric. Seja nacional ou internacional, o seguro viagem é importante. Protege seu patrimônio e a certeza de que você não vai gastar mais nada na sua viagem. Isso aí. Quero agradecer a participação de todo mundo que ficou aqui online, que ficou comentando. Não dá para ficar falando com todo mundo porque eu fico distraída. Senão a gente distrai. Quero agradecer ao Eric, quero agradecer a Affinity, quero agradecer ao Rogério, que é meu executivo de contas, que fez essa ponte entre a gente. E é isso aí. O que vocês precisarem, a gente está à disposição. Só fazer contato.
Estamos à disposição, a Affinity à disposição de todos. Até logo, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Valeu, Érico. obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Tchau.